Hoje nós vamos falar do tema restituição, a restituição de Deus, parte 4. Versículos de número 21 em diante. Todos nós conhecemos muito essa história. A história do Jairo. Fala, Jairo. Todos nós conhecemos a história do Jairo, né? Deus deu nome a ele. Mas no meio aí tem a história também de uma mulher enferma, que Deus não dá nome a ela. É uma qualquer. Podia ser qualquer uma das mulheres que aqui se encontram. Mas vamos dar andamento na leitura, que é um texto muito bonito, muito rico, e que Deus hoje vai falar um pouquinho conosco também desse texto. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porém entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentindo no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se para o meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela contou toda a sua história para Jesus, né? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Que fé foi essa? Porque ele ouviu a fama e se dirigiu até Jesus, né? Tomou uma decisão de ir até Jesus. E fica livre, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: sua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Que história linda, aliás, duas histórias lindas. E durante o louvor, Deus me deu uma palavra. Eu não quis falar antes quando acabou o louvor, porque fazia parte, né? Ele disse que Deus hoje vai curar hemorragias.
O que é hemorragia espiritual? Não é que você está sangrando fisicamente, mas muitos, o Senhor falou comigo, que estão sangrando espiritualmente. Então, nesta noite, Deus quer nos falar através dessa passagem. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga, diz a Bíblia. Uma sinagoga judaica era como a igreja nos dias de hoje. Era o local onde os judeus se reuniam para ouvir a Torá, ouvir a palavra de Deus, ouvir a leitura da palavra de Deus. A Bíblia não relata o nome da filha de Jairo, só trata essa menina como a filha de Jairo. Também não nos informa o nome da esposa de Jairo. Mas a Bíblia afirma que a filha deles morreu. Isso é uma afirmação bíblica, que a criança morreu. A Bíblia também não nos informa a causa da morte. Qual é a doença que ela teve? O que ela teve? A Bíblia simplesmente relata o milagre. E que milagre! E a mulher do fluxo de sangue? Quem era a mulher do fluxo de sangue? Era uma mulher comum. Podia ser qualquer uma das mulheres que aqui se encontram, como eu falei anteriormente. Eu quero dizer para você que ela era uma mulher forte, uma mulher destemida, uma lutadora, desejosa de ser curada. Muitas vezes nós estamos carregando uma dificuldade conosco, mas não desejamos ser curados. Nos acostumamos com determinados, como o irmão pregou aqui, né? Davi, o jugo. Aquele jugo foi colocado sobre as nossas vidas e nós nos adaptamos a ele. Ela fez de tudo para ser curada. A Bíblia declara que ela gastou tudo que ela tinha para ser curada. A Bíblia não relata o nome dela. Podia ser a Maria, podia ser a Andréia, podia ser a Margarida, podia ser a Aparecida, podia ser a Mariana, podia ser qualquer uma das mulheres que aqui se encontram. A Bíblia também não informa se ela era casada ou solteira. Mas a Bíblia afirma que ela sofria de uma hemorragia já há 12 anos. A Bíblia também não nos informa o que causou esta hemorragia ou esta enfermidade. A Bíblia simplesmente relata o milagre. E que milagre! Amém? Então, mas eu queria, eu estou nessa sequência, eu estou querendo levar a igreja a uma dimensão do ministério terreno de Jesus. Como em 3 anos e meio, né, uma sequência de fatos que ocorrem praticamente no mesmo dia, ou em 2 dias no ministério de Jesus. A intensidade do ministério dele foi registrado. E esta história acontece após Jesus ter feito o sermão da montanha, ou o sermão do monte. E ele foi para Cafarnaum. De Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 9, versículo 8, mostra um dia inteiro, intenso, do ministério de Jesus. Que coisa tremenda! Esses capítulos mostram a intensidade do ministério de Jesus em Cafarnaum. Era uma cidade muito especial para Jesus. Jesus estabeleceu ali a sua residência. No monte, Jesus recitou a sua doutrina, Jesus estabeleceu novas regras, Jesus nos deu entendimento e a nova compreensão das Escrituras. Tanto que Jesus falava muitas vezes assim, estava escrito, mas eu porém vos digo. Eu porém vos digo, eu porém vos digo. Ele está trazendo o entendimento da graça de Deus, o entendimento do Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus falou lá no monte sobre as bem-aventuranças.
Ele começou a dizer: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós precisamos colocar a nossa vida dentro das bem-aventuranças que Jesus estava falando. Porque ao descer do monte, Jesus começa o que? A operar. No monte ele ensinava, mas embaixo ele operava. Então há um momento em que nós pregamos e há um momento de nós agirmos. Esse é o segredo. Jesus coloca isso de uma maneira muito prática. Ele fala que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso é uma promessa de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, contra vós. Foi no Sermão do Monte que Jesus nos compara ao sal e à luz. Jesus também fala de si. Interessante, né? Muitas vezes nós falamos de muitas pessoas, mas pouco falamos de nós mesmos. Mas Jesus fala de si. E ele diz que ele veio cumprir a lei, não revogá-la. Jesus explica as Escrituras dando um entendimento correto a respeito do homicídio, a respeito do adultério, a respeito do juramento. Crente não jura, porque a palavra dele é o quê? Sim, sim. Não. Da vingança, do amor ao próximo, da prática da justiça, de como se deve dar esmolas, de como se deve orar e jejuar. Jesus ensina isso tudo no monte. Ele mesmo nos ensinou a oração do Pai Nosso. Nos orientou com relação ao verdadeiro tesouro. Davi falou isso hoje aqui, com outras palavras, mas falou. Nos ensinou a respeito do nosso corpo. A luz ou as trevas entram em nossas vidas através dos nossos olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Olha só. Ele falou do servir somente a Deus. Por quê? Porque existem dois senhores. Muitas vezes nós estamos servindo e achamos que estamos servindo a Deus. E Jesus colocou isso como uma observação para que nós não venhamos a servir a Satanás. Falou a respeito da ansiedade, que tem sido o mal deste século. Nós não podemos ocupar o lugar de Deus no julgar o próximo, pois da maneira como julgamos, seremos julgados. Não podemos lançar pérolas aos porcos, e nem o que é santo aos cães. Jesus nos orientou também a buscarmos as coisas do alto, porque o Pai sabe de tudo o que necessitamos. Se está precisando de alguma coisa, busque lá em cima. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Falou sobre os dois caminhos, as duas estradas. Nos avisou sobre os falsos profetas e como identificá-los. Jesus é bondoso, o Senhor é bom, como Davi falou também. Ele nos ensina a identificar os falsos profetas. E por fim falou dos dois fundamentos, a rocha e a areia.
Amados, que pregação! A turma que estava lá ficaram, né? Ao final desse discurso, as multidões se encontravam maravilhados da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então, o que nós ensinamos, o que nós falamos, o que nós vivemos, tem que ter testemunho de vida. Senão, seremos simplesmente uma lata vazia. Jesus se empregava ao máximo na explicação das Escrituras. E nós devemos imitá-lo. Devemos ser seus imitadores. Deus colocou Jesus como modelo da igreja. E eu pergunto a você, você tem se dedicado à palavra do Senhor? Você tem se dedicado à obra do Senhor? Estou falando de dedicação, hein? Você tem se esmerado em buscar ao Senhor? Tudo que Jesus fazia, fazia com excelência. Jesus desce do monte e logo encontra um leproso. Olha, esse discurso do monte foi pela manhã. E Jesus encontra esse leproso que, adorando, disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Meu Deus do céu, que coisa linda! Ele desce, ensinou e agora manifesta o poder. O que é que eu aprendo aqui? Amados, existe um momento para pregar e também existe um momento para orar pelos enfermos. Os homens são libertos pelo conhecimento das Escrituras. João 8,32, Bolsonaro falou muito sobre esse versículo. Mas a cura vem pelo toque. A cura vem pelo toque. Agora Jesus entra em Cafarnaum. Olha, ele desceu do monte, embaixo o leproso, e ele, dirigindo-se a Cafarnaum, ele entra em Cafarnaum, quer dizer, ele entrou na cidade, não entrou em casa, entrou na cidade. Ele acaba de proferir a sua doutrina no monte e vai direto para Cafarnaum, uma cidade localizada à beira-mar, à beira do mar da Galileia. Jesus tinha acabado de entrar na cidade de Cafarnaum e se apresenta o centurião, implorando pelo seu criado. Hoje nós aqui colocamos a vida aqui da Maria da Conceição, cunhada da irmã Fátima. Ela veio pedir pela sua cunhada, implorar a Deus. Agora desce, se encontra com Jesus um centurião. Jesus se disponibiliza a ir com o centurião até a sua casa. Mas o centurião diz para Jesus de que ele não era digno de entrar em sua casa, mas que desse uma ordem. Esse centurião entendia muito de hierarquia. Você pode dizer, centurião entendia muito de hierarquia. Olha só o que ele diz. Pois ele entendia muito bem a respeito de autoridade. Ele via em Jesus uma autoridade espiritual. Aliás, a maior. Estamos vivendo em uma sociedade em que o respeito às autoridades não é vivenciado. O centurião era uma pessoa sujeita às autoridades. Ele entendia de sujeição e submissão. Ele tinha soldados à sua disposição e debaixo de suas ordens. E Jesus ficou tão admirado das palavras do centurião que disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus deu uma palavra ao centurião e no mesmo instante o seu servo ficou curado. Na mesma hora, no mesmo momento. Pedro morava em Cafarnaum. E Jesus foi até a sua casa e curou a sua sogra, oh Jesus, de febre alta. Antes de dar o remédio, ore, meu irmão. Antes de dar o remédio, impõe as mãos, é pelo toque, ore. Eu achava que eu não ia conseguir pregar hoje. Eu conheço meu corpo, eu sei como é que eu estava.
Louvado seja o nome de Jesus. Isto tudo aconteceu pela manhã. Agora à tarde trouxeram muitos endemoniados e ele os libertou, expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Todos. Hoje o Senhor quer curar todos. Basta você crer. Basta você crer. Jesus, vendo muita gente à sua volta, ordenou que fossem para o outro lado do mar. E antes de atravessar o mar da Galileia, aproximou-se dele o escriba e disse-lhe: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. E a resposta de Jesus é tremenda para aquele homem. As raposas têm seus covis, as aves do céu seu ninho, né? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro discípulo também colocou uma situação: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar a meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém: segue-me e deixa aos mortos o sepultar dos seus próprios mortos. Que dia intenso do ministério de Jesus. Agora ele pega e embarca naquele barquinho junto com seus discípulos. Jesus devia estar muito cansado. Você imagina uma pregação daquela que levou capítulo 5, 6 e 7. Ainda quando ele desce do monte, até a caminhada, tem os embates espirituais. Jesus estava muito cansado. Jesus pegou um travesseirinho e foi tirar um cochilo. Você pode dizer para o teu irmão: Jesus, fala para ele: Jesus tirou um cochilo. Aleluia. Tirou um cochilinho. Jesus entra naquele barco com os discípulos e atravessa o mar, e eis que sobreveio grande tempestade. Mas Jesus estava dormindo e tinha motivos. Mas os seus discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Quer dizer o quê, meu irmão? É um recado para a igreja: exerça a tua fé. Você pode dizer: eu preciso exercitar a minha fé. Aleluia. Jesus acorda e levanta e repreende o vento e o mar. Jesus demonstra o poder de sua autoridade até sobre as forças da natureza. O poder de Deus se manifesta. Os discípulos, espantados, exclamam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não conheciam o poder de Jesus. Jesus foi se revelando a eles, passo a passo. Quem está assim com Jesus, Jesus se revela. Jesus vai se revelando a você quem Ele é. Mas eu preciso estar colado com Ele, buscando a sua face, buscando a sua presença, buscando compreender quem é o meu Senhor. Eles estavam atravessando o mar da Galileia e chegaram na outra margem. Vem dos sepulcros o endemoniado conhecido como o endemoniado gadareno, também sem nome. Você já pensou você ser conhecido como o endemoniado gadareno? Você já está livre. Mas quem conhece essa figura, conhece ele como o endemoniado gadareno. Ele não tem nome. Jesus ali nos ensina que em um corpo pode habitar dezenas, centenas e milhares de demônios. Em um corpo, fala para o teu irmão que está ao teu lado: em um corpo, meu irmão, pode habitar dezenas, centenas e milhares de demônios. Imagina aquele homem, como é que era um atormentado. Ele vivia no meio dos sepulcros. Os cidadãos daquela cidade acorrentavam ele, ele arrebentava as correntes. Que força descomunal. Não se segura endemoniado. O endemoniado é a autoridade do nome de Jesus.
porque ali se encontra um homem, mas se encontra demônios. E os demônios se submetem ao nome poderoso de Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus ali nos ensina que em um corpo pode habitar, já falei, havia naquele homem uma legião de demônios. E uma legião romana são mais ou menos 3.000 soldados. E assim que aqueles demônios viram Jesus, exclamaram, olha o que eles exclamaram, igreja: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Você pode dizer, Satanás não tem nada com os filhos de Deus. Então isso quer dizer o seguinte, igreja: não tenhamos nada de Satanás na nossa vida. Não tenhamos. E ele diz, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, porque há um tempo determinado para os demônios agirem. Os demônios estão agindo. O diabo está solto ainda. Mas vai chegar uma hora que os demônios vão ser aprisionados. E seu líder também. Em que eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas ainda não chegou esse tempo. Então Jesus chega diante daquele endemoniado, os demônios se manifestam e falam, vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo. E Jesus nos ensina também uma outra verdade a respeito deste assunto. Que quando o espírito sai do homem, o imundo, né? Sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Não dê repouso ao diabo na tua vida. Não dê repouso ao diabo na tua vida. E aqueles demônios iriam exatamente para este lugar. Por isso eles falam com Jesus. Do lado ali tinha uma manada de porcos. Cerca de 2.000 porcos. Eles pedem. Porque Jesus está no controle de tudo. Eles pedem, permite-nos ir para os porcos. E Jesus permitiu. E aqueles demônios saíram daquele homem, entraram naqueles porcos. Isso para você ver mais ou menos, dimensiona isso na vida deste homem. O que esse homem estava carregando? Aqueles 2.000 porcos enlouqueceram. Enlouqueceram. E se suicidaram. Uma outra verdade, os demônios entram nos animais. Tu tem passarinho? Ora por eles. Você tem um cachorro? Ora por ele. Tem gatinho? Ora por ele. E gato, quando fica endemoniado, meu irmão, tem que chamar a bombeira. Ninguém segura. Ninguém segura gato. Cachorro também endemoniado, não é mole não. Morde os familiares todos. Tem muitas histórias aí de cachorro que matou dentro de casa, enlouqueceu. Neste texto mostra a autoridade de Jesus com relação a este assunto. E precisamos aprender com Jesus a respeito de libertação. Ele é o libertador, então temos que aprender com ele. E ao expulsar aqueles demônios, eles entraram nos porcos, os porcos enlouqueceram e se lançaram de espinhadeira lá. Meu irmão, aqueles porcos viviam aqui pastando aqui, o espinhadeiro está aqui, eles viviam, passavam aqui. Ninguém pulava. Os porcos não são malucos. Eles iam aqui, comiam besteira aqui, ia passear, olhava daqui de cima o mar. Ei, porquinho. Nunca nenhum porco pulou lá de cima. Se não fazendeiro, colocaria uma cerca. Os animais reconhecem o perigo, mas o endemoniado não reconhece o perigo. O endemoniado, ele está brincando com a sua própria vida e não reconhece isto. O inimigo cega
E tu pensa que ainda tem terreno e já caiu. É assim que funciona. Não dê lugar ao diabo, diz o apóstolo Paulo. Não dê lugar ao diabo. Uma pessoa possuída procura a morte, o suicídio. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aqueles porcos viviam naquela região. Conheciam cada pedacinho daquela região, mas quando os demônios entraram, eles correram para o precipício e pularam lá de cima. E o homem que era endemoniado, olha a obra que Jesus fez. Aquele homem agora ficou em perfeito juízo. Glória a Deus. Aleluia. Você pode virar para o teu irmão e dizer para ele: ó, Deus quer você vivendo em perfeito juízo. Aleluia. Agora começa a nova etapa, né? No dia seguinte, Jesus retorna para Cafarnaum e cura um paralítico que foi trazido pelos seus amigos. Nós conhecemos essa história, aqueles 4 que colocam então por dentro do telhado. Jesus disse aos seus que seus pecados estavam perdoados. Outro ensinamento de Jesus para os discípulos que estavam com eles: eu sou aquele que perdoa pecados. E ele foi questionado por causa dessa afirmação, que estão perdoados seus pecados. Ele agora afirma que aqueles que o questionaram, ele diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. E glória a Deus por isso. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Lá em Marcos capítulo 2, versículo 1. Mateus capítulo 4, deixa já marcado aí, Mateus também capítulo 4. Vamos lá em Marcos 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Jesus tinha uma casa lá. O versículo 13 do capítulo 4 de Mateus diz assim: e deixando Nazaré foi morar em... Onde era a residência dele? Situada bem na mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. E João capítulo 2. Esse João capítulo 2 é muito interessante, porque ele fez aquele milagre na boda de Caná da Galileia, onde ele transformou o quê? Água em vinho. Os irmãos estão ligados. E aqui no versículo de número 11 ele diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A casa de Jesus também era grande. Vamos ver quem é que foi com Jesus lá para a casa dele? Jesus, sua mãe, seus 4 irmãos, 6, no mínimo 2 irmãs, e os 12 apóstolos. 8 mais 12, 20. Quem já hospedou 20 pessoas dentro de casa? É só uma loucura, né? Você imagina. Ô banheiro, vamos embora, solta aí rapidinho. Vamos, libera aí. Meu Deus do céu, 20 pessoas. Era a casa de Jesus, uma casa grande. Na terça-feira passada eu preguei sobre o milagre na cidade de Naim, quando Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Mas isso foi no dia seguinte. Jesus tinha mais coisas para realizar no dia de hoje.
o dia do seu regresso a Gadara. E aí é que eu quero entrar nessa história tão linda de Jairo. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, pões a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Isto está escrito lá no Marcos capítulo 5, nós lemos no início. Nós vamos voltar lá para você poder acompanhar. E aí nós vamos agora, você vê como Jesus era, né? Ó, a intensidade do ministério de Jesus. Versículo 22 e 23. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Então o que Deus nos ensina? Que nós devemos invocar o nome do Senhor em qualquer situação, porque Ele trará a salvação, Ele trará o livramento. O nome de Jesus nos livra do mal. Jairo se prostrou diante daquele que tudo pode. Jairo abriu mão de tudo para estar em frente ao Senhor. Abra mão de tudo para você poder buscar o Senhor. O que quer dizer isso? Tudo aquilo que pode ser impedimento, abra mão, para que você possa estar na presença do teu Senhor. Você quer algum milagre da parte do Senhor Jesus Cristo? Abra mão de tudo, abra mão até da tua vida, para poder ganhá-la. Diz o versículo 24, e Jesus foi com ele. Meu irmão, que privilégio de Jairo agora andar com Jesus, lado a lado. E aí acontece agora a história da mulher do fluxo de sangue. Você quer ter Jesus em toda a sua caminhada da sua vida? E uma vida de dependência do Senhor. Jairo estava ali em total dependência. Ele estava indo para fazer a sua filha ser curada. No caminho até a casa de Jairo acontece uma cena muito especial. E que cena foi essa e para que serviu? Para que serviu essa cena? Para que Jairo aumentasse a fé no seu coração. Em primeiro lugar, entra a cena da história de uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Hemorragia é caracterizada pela perda de sangue continuamente. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Não deixe ele se perder através de uma hemorragia. Glória a Deus. Você entendeu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos conservar esse sangue. Glória a Deus. Porque a vida está no sangue, diz a Bíblia. A vida está no sangue. Quem tem o sangue tem a vida. Aleluia. Hemorragia caracterizada pela perda de sangue continuamente. Quando o cristão começa a perder, a ter uma hemorragia do sangue de Jesus na sua vida, não é no mundo que ele vai se restaurar. Só Jesus pode fazer esse milagre. Uma transfusão precisa ser feita. Por isso que Deus deu a palavra para mim no início do louvor sobre hemorragia. Aquela mulher vive perdendo sangue há 12 anos, e isso diante da sociedade judaica, a igreja a tornava uma impura. Quando nós não vigiamos em proteger, cuidar do sangue de Jesus na nossa vida, nós nos tornamos impuros. Impuros. Isto é, não podia viver em sociedade. Quer dizer, aquele cristão
aquele crente que perdeu, deixou de estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus, ele agora não tem a capacidade de viver no corpo de Cristo. Ela era uma excluída. Ela vivia sozinha e oculta. O irmão pregou sobre isso, ele falou isso tudo aqui. Como ele se sentiu, até o diabo entrou no seu quarto. Até o inimigo entrou no seu quarto, para que ele fizesse o complemento da obra. O que estava faltando na vida do Davi naquele momento? Era sangue. Ele teve uma hemorragia. Identificou quando começou a hemorragia. Tentou resolver as coisas ouvindo música do mundo. Tentou resolver as coisas com amizade do mundo. Essa mulher tentou tudo lá no mundo. Gastou tudo. Mas quem tinha a capacidade de restaurar a sua saúde física e espiritual era Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ela tentou por todos os meios a sua cura. A Bíblia relata que ela havia sido uma mulher que possuía muitas posses, muitos bens. Por quê? Porque ela gastou tudo que tinha com os melhores tratamentos. Meu irmão, quem é de Jesus, é Jesus quem cuida. Glória a Deus. Você vai gastar tudo lá e não vai resolver a tua situação. É Jesus. Ela procurava os mais experientes médicos naquela época. Mas a Bíblia diz, sem nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Aí é que entra a divulgação do nome de Jesus. Quando eu cheguei aqui, estavam lá orando lá, os pastores, depois eu entrei aqui e estava dizendo quem é Jesus. Primeiro hino, quem se lembra aí? Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu ali só assim, glória a Jesus. Fala, Glória a Jesus. fala, Senhor. Glória a Deus. Sobre esta rocha. A igreja está, olha. Aleluia. Glória a Deus. Divulgação do nome de Jesus. Precisamos falar do poder do nosso Senhor. Quem fala do poder do Senhor é a igreja que tem sangue. Aquela mulher ouviu a fama de Jesus, e que fama era esta? Paro agora que a pregação de que fama era esta? O que nós temos divulgado a respeito de Jesus? Por favor, escutem bem. Pare e pense no que você tem transmitido a respeito de Jesus. O que você tem transmitido a respeito de Jesus? Será que vai salvar alguém? Ou será que você vai denegrir o nome de Jesus? Isso é forte, igreja. Porque aquela mulher ouviu quem era Jesus. Ouviu a fama de Jesus. E nós precisamos saber o que temos transmitido a respeito de Jesus. O que você tem transmitido a respeito de Jesus? São problemas na igreja? Aí pense no que eu estou falando. O que você tem transmitido a respeito de Jesus são as suas dificuldades. O que você tem transmitido a respeito de Jesus são os seus desmandos? Pensa nisso. O que é que você tem transmitido a respeito de Jesus? É o seu poder para libertar? É o seu poder para curar? É o seu poder para salvar? É o seu poder para perdoar e restaurar? Amados, os milagres vão ocorrer conforme o Jesus que transmitimos. Vou repetir, amados, os milagres vão ocorrer conforme o Jesus que transmitimos.
Aquela mulher foi alcançada através de uma notícia verdadeira a respeito de Jesus. Ela compreendeu que se apenas tocasse no Senhor Jesus, seria curada. Que palavra, que pregação foi essa que foi dada a ela? Que Jesus maravilhoso foi levado a ela? Aquela mulher que havia procurado os maiores especialistas. Aquela mulher que havia passado pelos melhores tratamentos. Aquela mulher que havia gasto todas as suas economias, mas nada havia conseguido. Amados, tudo vai depender de como apresentamos Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 16, Jesus fez uma pergunta. Versículos 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem diz aí a meu respeito? O que estão dizendo a meu respeito? Eles responderam: uns dizem que João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus agora pergunta aí: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não importa o que estão falando de Jesus, importa o Jesus que nós estamos apresentando. É o Jesus que pode transformar uma história, que pode mudar uma vida, pode salvar uma família. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. É esta afirmação que precisamos falar a respeito de Jesus. É esse discurso que vai tocar os corações dos perdidos. É essa a mensagem. Porque Ele é o Filho do Deus vivo. Uma declaração, uma afirmação vinda do céu. Quando você fala isso, essa afirmação vem do céu. Acompanha a embaixada de Deus. O Espírito do Senhor se aposta desta mensagem. Você está entendendo a profundidade da mensagem? Será que eu estou transmitindo o quê? Céu tem compromisso com o que eu estou transmitindo ou o inferno é que tem? Qual é a embaixada que está em movimento? Que espíritos estão em movimento? Através daquilo que eu estou transmitindo de Jesus. Aleluia. É para pensar nesta noite. Precisamos ter em nossos lábios os oráculos de Deus. Precisamos falar de acordo com os oráculos de Deus. Oráculo é palavra. A fama divulgada fez toda a diferença naquela vida. Sabe por que muitas vezes o que nós falamos não acontece nada? Porque falta vida, falta sangue, falta presença, falta comprometimento, compromisso, testemunho de vida, como diz o pastor Roberto, TV. É isso? Aquela mulher recebeu fé. Porque quando você fala segundo os oráculos de Deus, você transmite fé. A fé acompanha a palavra e a palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Aleluia! Nós precisamos injetar fé no coração dos incrédulos. Porque dentro da igreja está cheio de incrédulos. E nós que temos a responsabilidade de transmitir a mensagem, temos que transmitir o Jesus correto. Nós temos que transmitir o Jesus bíblico, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Aleluia. Aleluia. Lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4.
Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, versículos 1 em diante, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega o que, igreja? Prega o que, igreja? Prega o que, igreja? A palavra. E ele continua dizendo: insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As pessoas estão envolvidas com as fábulas. As pessoas chamadas cristãs estão envolvidas com as fábulas. Dá uma oferta grande que tu vai ganhar muito mais. Fábula. Passa nesse corredor aqui. Fábula. As pessoas estão sentindo coceira nos ouvidos. Querem alguém como referência, se esquece que a referência, como o Davi pregou aqui, sobre Jeremias, que profetizou sobre Jerusalém, que teria que ir para o cativeiro, porque colocou Jesus em segundo lugar. Quem é Jesus? É o primeiro. Você tem que colocar ele como primeiro, em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Senão você vai ser enganada pelos falsos mestres. As pessoas precisam ouvir a verdade, porque a verdade é quem liberta. E a verdade está em nós. Quem tem Jesus, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. A verdade está em nós, Jesus é a verdade. Aquela mulher se mete no meio daquela multidão. Olha o Jesus que ela recebeu, Jesus perfeito, purinho. A palavra purinha. Quando ela vem no meio da multidão e toca em Jesus, meu irmão, a virtude sai, o poder sai. Quando nós estamos na palavra, os milagres nos acompanham. Nós vivenciamos milagre o tempo todo. Como o Wagner testemunhou aqui, que nós somos a arca, e dentro da arca tem a palavra, tem a vara. Eu vou dar uma outra interpretação da vara. A vara simboliza que o nosso Deus é o Deus do milagre, que faz surgir flor ou numa vara seca. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos entender isso. Aquela mulher se mete no meio daquela multidão e toca nas vestes de Jesus. Tudo foi transformado na vida daquela mulher. Tudo se fez novo. O milagre aconteceu. E qual foi o segredo? Ela tocou no Jesus certo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Isso é muito forte mesmo. O próprio Jesus disse, muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Mas tem um Jesus que é certo. Um Jesus que sai dele virtude. Um Jesus que sai dele libertação e cura. Um Jesus que opera milagres. Aleluia. Você sabia disso? Existem muitos falsos cristos. E quem opera é Satanás, enganando, mantendo as vidas aprisionadas. Nós precisamos tocar no Cristo certo, o Filho do Deus vivo. Jesus para e diz: quem me tocou? Olha a surpresa dos discípulos. Senhor, todo mundo te toca, todo mundo te aperta. Mas ele diz: quem me tocou? A mulher se identifica. Olha o que aconteceu nela. Sabedora do que nela aconteceu. Quem já sentiu aqui o poder de Deus? Você sabe quando é Deus tocando em você? Deus descendo a sua unção sobre a sua vida. Não arrepia, não.
Agora, diz assim, eu vi um diabo aqui em casa. Arrepia tudo. Já reparou como é que é? Arrepia tudo. Vocês de vez em quando falam, Joaquim, eu vi um vulto ali. Vai lá e repreende. Em nome de Jesus, eu... Arrepia tudo. Arrepia tudo. Eu não vejo, mas sinto. Aquela mulher se identifica, sabendo de tudo que ocorreu com ela. Ela deve ter sentido o fluir de Deus, o milagre, a unção, fechando todas as brechas. É assim que acontece quando o cristão se toca no Jesus certo. Quando ele se posiciona diante da palavra, tudo que é brecha vai começando a ser fechado. O Espírito do Senhor vai nos mostrando, vai nos ajudando. Ele é o nosso ajudador. Prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Que segredo tem nessa passagem, irmão? Que segredo tem nessa passagem? Jairo estava assistindo ali do lado de Jesus. Olha que coisa linda. Jesus estava do lado de Jairo, já devia estar de montada com Jesus. Olha, assistindo, a mulher contando a história. Jesus, há 12 anos atrás eu comecei a sangrar. Eu sou uma mulher que tinha muitos bens. E comecei a colocar toda a minha esperança nos médicos, nos especialistas. E a coisa não funcionou até que eu ouvi falar do teu nome. 12 anos Jesus sangrando. 12 anos Jesus sem a tua presença. Mas quando eu ouvi falar de ti, eu gastei todas as minhas energias para tocar. Gaste todas as energias da tua vida para tocar em Jesus. Glória a Deus. Ela declarou toda a verdade. Que momento lindo. Hoje é noite de nos prostrarmos diante do Senhor e declarar toda a verdade para Ele. Você tem que dizer para Ele o que está acontecendo contigo. Não é para mim não. Não é para os pastores não. É para o teu Deus. Você tem acesso ao trono de Deus. Nós temos acesso ao trono de Deus. E que verdade podemos declarar? A nossa história. Tem um hino lá da harpa, acho que é da harpa, lá de trás, há muitos anos que eu diz assim: a minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezado e pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, quem eu era? Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Esse é quem nós éramos. Nós temos que chegar diante de Jesus. Jesus, eu era tudo isso. O Senhor mudou a minha vida. Aquela mulher falou para Jesus toda a sua história. Muitos de nós esquecemos de onde viemos e nos tornamos dono do mundo. Meu irmão, que é isso? Nós vivíamos sem Deus no mundo, sem Jesus. Nós éramos pobres, cegos, nus, miseráveis, desprezados, pecador.
Estávamos longe do caminho do céu. Mas de repente, houve um toque. Trombamos com Jesus. Oh, aleluia! E quando quem tromba com Jesus recebe vida. Essa vida entrou na minha vida. Eu nunca mais quero ser o que eu era. Eu vou depender de Jesus. Eu preciso aprender. Você pode falar, eu preciso aprender a depender de Jesus. Eu não posso ficar só com a vida que eu recebi naquele dia. Eu preciso viver a vida todos os dias da minha vida. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Declare a sua gratidão por tudo que Jesus tem realizado em sua vida. Você quer saber? A salvação, a libertação, a cura, a comunhão restaurada, a presença do Espírito Santo em nós, os dons, a possibilidade de produzir o fruto do Espírito. Olha, quem produz o fruto não é Deus, é o crente. Somos nós que produzimos o fruto. Ele nos deu a capacidade de produzirmos o fruto do Espírito, que é o que vale para Deus. Você pode dizer, o fruto é o que vale para Deus. Igreja, declare a Deus quem você era e o que Ele fez na tua vida. O que Ele te fez. Ele fez tudo novo. Ele te deu uma nova vida, a eterna. Nós temos uma vida, a eterna. Aquela mulher declara tudo isso a Jesus, como ela chegou ali e agora, grata por tudo o que recebeu. Ela estava prostrada. Jesus, como eu sofri, mas eu encontrei o Senhor. E o Senhor me renovou minha esperança. Guarda isso no teu coração, igreja. Jairo ali do lado, assistindo tudo de camarote, pertinho de Jesus, e a sua fé cresceu. Jairo já estava bombando, né? A fé de Jairo já devia tal. Ele já devia até estar falando em língua. Jesus, eu estou aí do teu lado. Jesus, eu estou contigo e não abro. Meu Deus do céu! Quando nós vemos um milagre, um testemunho tremendo, o que é que nós fazemos? Nos aproximamos daquele que dá o poder para o testemunho. Glória a Deus. Agora chega a notícia que ninguém quer receber. Tua filha já morreu. Tua filha já morreu, Jairo. Porque ainda incomodas o mestre. Eu acho que o texto fala mais. Vamos lá no texto. Marcos 5. No 35 em diante. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Fala para o teu irmão, não temas. Crê somente, meu irmão. Não importa o que está acontecendo à tua volta, não temas. Não temas. Crê somente, igreja. Creia somente, igreja. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estás em alvoroço e chorais? A mesma conversa de Jesus para a viúva de Naim. Não chores. Eu devia estar falando, esse homem é maluco. Esse homem parece um insensível. Por que Jesus fala para a gente não chorar? Porque grande será a alegria, grande será a vitória. Ele tem o poder de transformar situações. E ele diz assim, ó, a criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Muitas pessoas lá fora riem da nossa fé. Mas vai chegar uma hora que Deus vai fazer separação entre os que servem a Ele e os que não servem. Os que servem, meu irmão, Deus vai arrebatar. Depois é um tempo de juízo.
para aqueles que ficaram rindo da nossa fé. E diz assim: tendo eles, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. O que eu aprendo aqui? Um ambiente onde não há incredulidade. Ali estavam o pai, a mãe, os 3 discípulos que foram com Jesus e Jesus. Eram 3 discípulos mais chegados. E Jesus separava para grandes revelações. Nós precisamos ser esse tipo de discípulo. O discípulo que Jesus tem confiança. Jesus precisa confiar na gente. Para que você possa ver as grandes operações dele. Aleluia. Ele entra naquele quarto. Onde ficou a incredulidade? Lá fora. Lá fora estavam os que riam. Aqueles que tinham a certeza que a menina estava morta. Mas aqui dentro tinha a certeza da ressurreição. Aqui dentro tinha a certeza do milagre. Você precisa entrar no grupo que crê no milagre. Você precisa estar envolvido com aqueles que acreditam no milagre. Mas muitas vezes nós nos envolvemos com um grupo que não quer ver milagre, quer ver juízo. Nós precisamos ficar atentos, porque são coisas sutis. A sutileza de Satanás contra a nossa vida. Ele vem e acaba nos arrastando, como diz a Bíblia, arrastados. Hoje a palavra para nós, igreja, é Talitha Cumi. Talitha Cumi. Que quer dizer: menina, eu te amo. Levante-se. Eu quero que você se levante agora. Amém. Igreja, Talitha Cumi. Hoje é noite de convidarmos Jesus para entrar na nossa casa. Hoje é noite de recebermos milagres idênticos ao que a mulher do fluxo de sangue recebeu, que era quando dá o louvor. Hoje é noite de recebermos ressurreição, igual a que a filha de Jairo recebeu. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Enquanto o louvor se prepara, eu vou profetizar algumas coisas aqui desse culto. Hoje você recebeu informações a respeito de Jesus. O Jesus bíblico. Você sabe que Jesus pode te fazer um ser bem-aventurado. Quantos aqui querem ser bem-aventurados? Digam amém. Amém. Aleluia. Você sabe que Jesus pode te curar através de uma ordem. Aleluia. Você crê? Diga amém. Amém. Jesus tem poder para curar febre. Jesus tem poder para perdoar pecados. Você crê? Diga glória a Deus. Aleluia. Você sabe que Jesus tem poder para curar paralítico de nascença. Amém, igreja? Você sabe que Jesus pode libertar um processo de espíritos malignos com milhares de demônios. Jesus tem poder para isso. Você crê? Diga glória a Deus. Você sabe que Jesus tem poder sobre a natureza. Não deixe tua casa cair, não deixe os problemas acontecerem antes. Repreenda em nome de Jesus. Você agora sabe que Jesus tem poder sobre as hemorragias. Se você se prostrar, ele estanca essa hemorragia. E faz até uma transfusão na tua vida. Você crê? Diga glória a Deus. Você agora sabe que Jesus tem poder sobre a morte. Jairo era um homem religioso. As igrejas do Senhor estão assim de religiosos. Não querem experiências com o Senhor. Não querem buscar a face de Deus. Querem viver uma vida religiosa. São os católicos crentes. Ou crente católico.
só vai na igreja no domingo. Mas a nossa vida com Deus é diária. O poder da ressurreição está com Ele. Você pode dizer: o poder da ressurreição está com Jesus. Aleluia. Eu quero te estimular a convidar Jesus a entrar na tua casa e fazer um grandioso milagre. Eu te convido a tocar nas vestes de Jesus nesta noite. Quando Ezequiel tem uma visão, diz que as vestes do Senhor enchiam. Tem um pedacinho das vestes de Jesus aqui atrás. O vestido dele vai até. É noite de você tocar. O poder de Jesus está neste lugar para curar e ressuscitar. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus e o Senhor estará nos visitando nesta noite de uma forma especial. Oh, aleluia.